Nesse vídeo você vai aprender a maneira mais rápida de construir liberdade financeira e ninguém te contou isso. Existem milhares de vídeos, livros e conselhos sobre sair da pobreza e alcançar liberdade financeira. Mas quase ninguém fala sobre o fator mais rápido, mais poderoso e mais ignorado por quem está preso no mesmo ciclo há anos. Enquanto você tenta ganhar mais, economizar mais ou organizar as contas, existe um mecanismo oculto, um único movimento capaz de acelerar sua vida financeira de forma radical. E ele não está nas técnicas tradicionais, ele está no que ninguém nunca te contou. Este vídeo expõe a verdade que a maioria das pessoas pobres nunca descobre. Sair da pobreza rapidamente não depende de ganhar mais dinheiro, mas de romper o sistema mental, emocional e comportamental que drena suas oportunidades antes mesmo de elas existirem. Você vai entender por que trabalhar mais não resolve, por que economizar não é suficiente, por que investir pouco não funciona se você estiver com a mentalidade errada e por que tantos se esforçam a vida inteira sem sair do lugar. Aqui você descobrirá o método real, simples, direto e cientificamente fundamentado, que transforma qualquer pessoa em criadora de riqueza, mesmo ganhando pouco, mesmo começando do zero, mesmo depois de décadas repetindo padrões de sobrevivência. Você vai ver que a liberdade financeira não depende de tempo, sorte ou nível de estudo, mas de ativar o único elemento que muda tudo, o comportamento financeiro decisivo. Este vídeo revela o gatilho mental que te mantém preso na pobreza, o movimento mais rápido para mudar sua realidade financeira, por que você nunca ouviu essa explicação em lugar nenhum, como abandonar a mentalidade de sobrevivência e ativar a mentalidade de construção, como criar riqueza mesmo sem capital, experiência ou oportunidades aparentes, como usar microações diárias para criar um salto financeiro exponencial. Se você quer parar de sobreviver e começar a construir, este é o vídeo mais importante que você verá este ano. Não é motivação, não é teoria, é o código que separa quem continua pobre de quem alcança liberdade financeira. E ninguém te contou isso antes. Existe um erro silencioso que aprisiona milhões de pessoas na pobreza e o mais surpreendente é que ele não tem relação com falta de dinheiro, falta de oportunidade ou falta de estudos. Ele está escondido em algo muito mais profundo e muito mais difícil de enxergar por conta própria. O mecanismo que controla todas as suas decisões financeiras antes mesmo que você perceba que está decidindo. A verdade é que você não está preso por causa do salário que ganha, nem por causa das dívidas que carrega. Você está preso porque existe um padrão invisível governando sua vida financeira, moldando sua rotina, limitando suas escolhas e ditando o quanto você acredita que merece crescer. Esse mecanismo é tão poderoso que consegue fazer você trabalhar por anos, às vezes por décadas, sem construir nada sólido. Você se esforça, você tenta, você luta, você economiza quando dá, tenta fazer renda extra, paga uma conta para outra estourar logo em seguida. Mas no final dos meses, dos anos e da vida, a sensação é sempre a mesma. Nada muda. E é exatamente aqui que mora o verdadeiro vilão da sua história. Não é o pouco que você ganha, não é o muito que você deve. Não é a vida difícil que você teve, é não saber qual é o passo que realmente te tira da pobreza de forma rápida, prática e definitiva. A maioria das pessoas acredita que precisa ganhar mais para começar a prosperar. Outras acreditam que precisam aprender a investir antes de tudo. Outras esperam encontrar uma oportunidade perfeita, uma ideia genial, um emprego melhor, um golpe de sorte. Mas esse é o erro que te mantém estagnado. Não é trabalhar mais, não é economizar mais e não é investir mais que vai quebrar o ciclo. O que muda sua vida financeira é o movimento anterior a tudo isso. O movimento que ninguém te ensinou.
o movimento que antecede o dinheiro. O movimento que, quando ativado, transforma cada ação futura em multiplicação. Esse é o que chamo de o código da decisão financeira. Ele é o ponto de virada mais rápido que existe. Ele é capaz de colocar alguém no caminho da liberdade financeira, mesmo sem recursos, mesmo sem tempo, mesmo começando tarde. Quando você ativa esse código, sua vida deixa de ser guiada pelo improviso e passa a ser guiada pela consciência. E a partir desse momento, tudo muda. Seu relacionamento com o dinheiro muda, suas escolhas mudam, seu padrão emocional muda, sua visão de futuro muda e, inevitavelmente, seus resultados mudam. Mas para que isso aconteça, antes você precisa enxergar o que nunca percebeu. Precisa entender por que você faz o que faz, por que repete os mesmos padrões, por que toma decisões impulsivas, por que se sabota, por que sente que está sempre começando do zero. Só que essa jornada não começa com números. Ela começa com uma pergunta simples, mas profundamente transformadora. Que força está controlando sua vida financeira por trás do que você enxerga? É essa pergunta que vai te libertar. Porque quando você descobre o mecanismo oculto que te mantém preso, você elimina a raiz do problema e não apenas os sintomas. E é exatamente isso que este vídeo vai te mostrar. A maneira mais rápida de sair da pobreza não é trabalhar mais. É trabalhar na direção certa. Não é economizar mais, é economizar com propósito. Não é investir mais, é investir a partir de uma mentalidade que multiplica e não destrói. Hoje você vai descobrir o que ninguém te contou, o que ninguém te ensinou e o que a maioria nunca percebeu. Você está prestes a enxergar o que sempre esteve na sua frente, mas esteve encoberto pelo ciclo da sobrevivência. Quando perceber, não terá como voltar para a vida que você leva hoje, porque a consciência é o primeiro passo para a liberdade. E a liberdade financeira começa exatamente aqui. Existe um fenômeno silencioso que controla a vida financeira de milhões de pessoas e que quase ninguém percebe. É o que chamo de mecanismo invisível da pobreza. Ele é formado por um conjunto de crenças, hábitos automáticos e influências do ambiente que trabalham juntos para manter você exatamente onde está, mesmo quando se esforça, mesmo quando tenta mudar, mesmo quando acredita estar fazendo tudo certo. E é justamente por isso que tanta gente vive frustrada. A sensação é sempre a mesma. Você se empenha, você se organiza, você tenta economizar, tenta ganhar mais, tenta resolver dívidas, tenta mudar sua vida, mas no final, tudo parece voltar para o mesmo lugar. O ciclo se repete como se fosse programado. E a verdade é que ele é programado. Não por você, mas pelas experiências que você viveu, pela educação financeira que nunca recebeu, pelos medos que herdou, pelo ambiente onde cresceu e pelas frases que ouviu repetidas vezes. Frases que moldaram seu comportamento muito antes de você aprender a ganhar seu primeiro salário. Quando você cresce ouvindo que dinheiro é difícil, rico é quem teve sorte, quem nasce pobre, morre pobre, trabalhe quieto e agradeça o que tem. Sua mente absorve isso como base de funcionamento. E sem perceber, você começa a tomar decisões financeiras guiadas por um conjunto de crenças que te limitam, te reduzem e te colocam permanentemente em um estado de sobrevivência. Essas crenças formam um sistema de escassez, um sistema que opera como um programa de computador, rodando em segundo plano, invisível, mas extremamente poderoso. Quando esse sistema está instalado, você pode até tentar novos caminhos, mas sempre volta para o mesmo ponto.
É como se uma força te puxasse de volta para padrões antigos. Gastar para aliviar emoções, fugir de decisões difíceis, evitar falar sobre dinheiro, desconfiar de qualquer oportunidade e acreditar que a vida já está definida. Não importa o quanto você tente, enquanto esse sistema estiver ativo, sua mente vai priorizar a sobrevivência. E quem sobrevive não constrói. Quem sobrevive não cria. Quem sobrevive não cresce. O ambiente onde você vive é uma das bases mais fortes desse sistema. Se você passa anos convivendo com pessoas que reclamam, que têm medo de arriscar, que repetem comportamentos destrutivos e que reforçam a ideia de que riqueza é inalcançável, sua mente absorve essa realidade como a única possível. Sem perceber, você copia hábitos, pensamentos e interpretações que não foram escolhidos por você. Esse ambiente tóxico não apenas limita, ele formata. Ele te ensina a pensar como pobre, agir como pobre e repetir o que mantém a pobreza viva. E é por isso que mudar de vida parece tão difícil. Você está lutando contra um condicionamento que foi construído desde a infância. Mas existe outro elemento desse mecanismo: os hábitos automáticos. Quando você vive anos no modo sobrevivência, seu cérebro economiza energia criando atalhos. Ele começa a repetir decisões sem reflexão, comprar sem pensar, reagir emocionalmente, fugir de desconforto, desorganizar-se, dizer não tenho tempo, dizer não tenho dinheiro, dizer não consigo. Esses hábitos formam uma trilha neural que se repete todos os dias, e você só sai dela quando toma consciência, porque hábito invisível é hábito invencível. E aqui está a verdade que ninguém te contou. Você só consegue sair da pobreza quando descobre o que te mantém nela. Não é falta de dinheiro, é falta de percepção. Não é falta de oportunidade, é falta de visão. Não é falta de esforço, é falta de direção. Identificar as crenças, os padrões familiares, o ambiente tóxico e os hábitos automáticos não é um detalhe da jornada, é o coração dela. Porque enquanto sua mente estiver programada para sobreviver, você nunca vai conseguir construir riqueza. Construção exige mentalidade, e mentalidade exige consciência. Agora que você consegue enxergar as engrenagens invisíveis que controlam suas decisões, está pronto para o próximo passo: resetar sua mente e instalar a mentalidade de construção, a única capaz de romper o ciclo da pobreza em qualquer idade. A quebra do ciclo. Qual o movimento mais rápido para mudar sua realidade financeira? Existe um ponto exato em que a vida financeira de uma pessoa muda. Não é quando ela começa a ganhar mais. Não é quando ela consegue guardar dinheiro pela primeira vez. Não é quando quita dívidas, faz renda extra ou aprende a investir. A verdadeira mudança acontece antes de qualquer resultado visível, antes de qualquer melhoria externa, antes de qualquer número na conta bancária. A transformação começa no momento em que a pessoa decide abandonar a lógica da sobrevivência e assumir o comportamento de quem constrói. Esse é o movimento mais rápido e mais poderoso para quebrar o ciclo da pobreza. A troca de comportamento decisivo. E é aqui que a maioria se engana. Existe uma crença profundamente instalada de que prosperidade depende de dinheiro inicial. As pessoas acreditam que só poderão mudar de vida quando ganharem mais, quando sobrar mais, quando tiverem capital para começar, quando aparecer uma oportunidade, quando a vida ficar menos difícil. E é essa espera que destrói anos de potencial, porque enquanto você espera dinheiro, você perde tempo, e tempo é o ativo mais valioso para construir riqueza. A verdade é que ninguém fica rico porque ganhou mais. As pessoas ficam ricas porque passaram a agir diferente com o que já tinham. A troca de comportamento decisivo é isso:
parar de reagir ao dinheiro e começar a comandar o dinheiro. É sair do modo automático e entrar no modo construção. É entender que cada escolha financeira é um voto na pessoa que você quer se tornar. Você não precisa de um novo salário. Você precisa de uma nova postura. Você não precisa de mais horas de trabalho. Você precisa de intenção. Você não precisa de perfeição. Você precisa de decisão. Quando essa consciência se instala, sua vida financeira muda em velocidade impressionante, porque o que te segurava não era a falta de dinheiro, era a falta de direção. Mas o que significa na prática trocar comportamento? Significa interromper padrões que você repete há anos sem perceber. Significa dizer não para o impulso imediato e sim para o futuro que você quer construir. Significa reconhecer que ninguém vai aparecer para salvar você. Significa assumir autorresponsabilidade total e inegociável. Significa parar de culpar o salário, o governo, o passado, a família ou o destino. Quando você entende que é a única pessoa capaz de transformar sua própria realidade, algo dentro de você desperta. Você passa de vítima para protagonista, de sobrevivente para construtor, de alguém que espera para alguém que age. Esse é o momento da autotransformação prática e imediata. E ela não depende de dinheiro, depende de consciência. O movimento mais rápido para sair da pobreza é começar a agir como alguém que está construindo riqueza, mesmo que ainda não tenha nenhum sinal dela na vida real. Isso cria um alinhamento interno poderoso que reprograma sua mentalidade, seus hábitos e suas decisões. O cérebro passa a priorizar o que sustenta a construção, não o que alimenta a sobrevivência. Seus padrões emocionais mudam, seus impulsos diminuem, sua clareza aumenta. E essa mudança interna se manifesta rapidamente nos resultados externos. É por isso que riqueza não começa no bolso. Riqueza começa no comportamento que alimenta o bolso. Enquanto sua mente estiver condicionada a apagar incêndios, você vai continuar vivendo crises. Mas quando sua mente passa a operar em modo construção, cada ação vira tijolo, cada decisão vira progresso, cada escolha vira semente. Esse é o verdadeiro poder da transformação. Você não precisa esperar nada mudar para começar. Você é quem muda primeiro. E a vida financeira acompanha. Agora que você entendeu qual é o movimento mais rápido para quebrar o ciclo, é hora de aprender como reorganizar sua vida financeira de forma prática, simples e imediata, usando um método que funciona mesmo para quem está começando do zero. O Reset Financeiro. Como reorganizar sua vida em 24 horas. A bagunça financeira não começa no dinheiro. Ela começa na mente. Quando você vive confuso, ansioso, desorganizado e com medo constante de olhar para suas próprias contas, sua vida inteira entra em um estado de neblina. Você sente que está sempre correndo atrás, sempre devendo, sempre atrasado, sempre preocupado, sempre apagando incêndios. E essa sensação de descontrole cria um ciclo emocional destrutivo. Quanto mais medo você sente, menos clareza você tem. Quanto menos clareza, mais erros você comete. Quanto mais erros, mais medo. É assim que a pobreza se mantém viva, mesmo em pessoas inteligentes, trabalhadoras e esforçadas. E a razão é simples: ninguém consegue avançar quando vive no escuro. O reset financeiro existe para romper exatamente esse estado de desordem emocional e mental. Ele é o primeiro passo concreto para reconstruir sua vida financeira, e a parte mais importante é que ele não exige muito tempo. Ele pode ser feito em um único dia. Em poucas horas de honestidade, coragem e clareza, você é capaz de reorganizar completamente sua relação com o dinheiro. É um processo desconfortável, porque exige olhar para verdades que você evitou por muito tempo. Mas é transformador, porque cria uma sensação imediata de controle, direção e poder pessoal. O primeiro movimento do reset é mapear suas dívidas.
Não com medo, não com vergonha, não com culpa, mas com objetividade. Dívida não é fracasso. Dívida é dado. E dados são pontos de partida. Enquanto você não sabe exatamente quem você deve, quanto deve, quais são as taxas, os prazos e a ordem de prioridade, sua mente cria monstros que te assustam e te impedem de agir. Mas quando você coloca os números no papel, esses monstros diminuem. Eles se tornam manejáveis, eles deixam de ser fantasmas e se transformam em tarefas. O primeiro passo da clareza financeira é transformar monstros em listas. O segundo movimento é mapear todos os seus gastos. Cada um deles, sem ignorar nada, sem justificar nada, sem esconder nada. Esse é o momento mais revelador do processo, porque é aí que você descobre para onde seu dinheiro está indo de verdade. Esse mapa revela desperdícios silenciosos, compras emocionais, hábitos automáticos e distrações financeiras que você jamais perceberia sem olhar diretamente para elas. Esse diagnóstico é libertador, porque ele desmonta a ideia de que não sobra nada. Na maioria das vezes, sobra. Só não sobra para o que importa. O terceiro movimento é definir prioridades, porque sem prioridades, todo gasto parece urgente, e quando tudo parece urgente, você vive apagando incêndios. O reset financeiro exige que você determine o que vem primeiro na sua vida agora. Quitar dívidas, construir reserva, criar renda extra, estabilizar sua rotina, aprender a investir. A ordem que você escolhe muda completamente a velocidade do seu progresso. Por isso, esse é o momento em que você coloca a sua vida financeira nos trilhos e decide conscientemente para onde quer direcionar sua energia e seu dinheiro. O quarto movimento é estabelecer metas. Não metas gigantescas que geram ansiedade, mas metas pequenas, claras e alcançáveis, que criam sensação de avanço imediato. Uma meta bem definida elimina a paralisia da confusão. Quando você sabe exatamente o que vai fazer no próximo dia, na próxima semana e no próximo mês, sua mente encontra descanso. O medo diminui, a disciplina aumenta, o progresso se torna natural, quase automático, porque metas guiam. E quem é guiado, avança. Tudo isso precisa ser colocado dentro de um painel de controle financeiro, um sistema simples, direto, objetivo e aplicável. Pode ser um app, uma planilha ou até um caderno. O instrumento não importa. O que importa é a consistência. Esse painel deve conter suas dívidas, seus gastos, suas prioridades, suas metas e seu plano de execução. Esse é o mapa que você consulta diariamente. É ele que impede o caos de voltar. É ele que transforma sua vida financeira em algo previsível. É ele que dá ao seu cérebro a sensação de controle que elimina a necessidade de tomar decisões impulsivas. Liberdade financeira exige visão, e visão só nasce quando a confusão acaba. Não existe avanço no escuro. O reset financeiro é a luz que você acende para começar a caminhar. Ele não resolve tudo em um dia, mas ele muda tudo em um dia. Porque ele devolve a você o que a pobreza sempre tentou roubar, o senso de direção. Agora que você tem clareza, está preparado para o próximo passo. Identificar o dinheiro que você perde sem perceber e interromper os vazamentos que roubaram anos da sua vida financeira. A técnica do corte inteligente, recuperando dinheiro que você nem sabia que perdia. Uma das sensações mais sufocantes na vida financeira é acreditar que você ganha pouco demais para conseguir juntar qualquer coisa. Parece que por mais que você tente cortar aqui e ali, a conta nunca fecha. O dinheiro chega, entra na sua mão por alguns dias e desaparece sem deixar rastro. No fim do mês, a impressão é sempre a mesma. Eu não tenho para onde correr, não sobra nada. Mas o que ninguém te contou é que na maioria das vezes não é o salário que é pequeno, são os vazamentos que são grandes.
e eles crescem silenciosamente, sem que você perceba, até consumir tudo o que poderia ter se transformado em patrimônio. A técnica do corte inteligente existe justamente para desmontar essa ilusão. Ela é um método de recuperar dinheiro que sempre esteve ali, passando diante dos seus olhos, mas que você nunca conseguiu enxergar porque estava preso ao modo sobrevivência. Esse modo te faz acreditar que todo gasto é essencial, que você precisa de tudo, que nada pode ser alterado. E é essa crença que te impede de perceber o óbvio. Existem valores consideráveis, escapando diariamente da sua vida financeira em pequenas decisões, pequenos confortos, pequenas justificativas, pequenas distrações. O impacto de cada uma dessas escolhas parece insignificante, mas somadas, elas representam exatamente o dinheiro que você diz que não tem para investir, quitar dívidas ou construir sua reserva. A primeira etapa da técnica do corte inteligente é identificar os microdesperdícios. São gastos tão pequenos e tão automáticos que seu cérebro nem registra. Um delivery que você pediu porque estava cansado, uma assinatura que você esqueceu que tinha, uma compra impulsiva que você justificou dizendo que não faz diferença, uma taxa que você paga sem questionar, um deslocamento desnecessário, um alimento que vence dentro da geladeira. Cada um desses itens parece inofensivo, mas quando você coloca no papel, percebe que juntos formam uma quantia que poderia estar mudando sua realidade financeira. Microdesperdícios são como buracos minúsculos num balde. Eles não chamam atenção, mas impedem o balde de encher. A segunda etapa é identificar as compras emocionais. Essas são as mais perigosas, porque não nascem da necessidade, mas do estado emocional. Cansaço, frustração, ansiedade, solidão, sensação de recompensa, medo de perder algo, comparação com outras pessoas. A compra emocional funciona como anestésico. Ela traz alívio imediato, mas deixa uma dívida emocional e financeira para depois. E quando você repete esse comportamento semana após semana, o dinheiro que deveria estar criando futuro se transforma em alívio momentâneo que dura minutos. A compra emocional é a sabotagem mais sofisticada que existe, porque você acredita que está tomando uma decisão racional, quando na verdade está apenas tentando fugir de uma sensação. A terceira etapa é localizar os vazamentos invisíveis. Esses são os mais traiçoeiros. São os gastos escondidos em hábitos que você nunca questionou. O plano mais caro do que você usa, a conta duplicada que você paga há meses, a tarifa automática que você aceitou sem perceber, o serviço contratado que você não utiliza mais, as pequenas escolhas diárias que drenam dinheiro sem retorno real. Vazamentos invisíveis são criados quando você opera no piloto automático. E enquanto você não questiona seus hábitos governam sua vida financeira. A solução da técnica do corte inteligente é simples, mas poderosa. Redirecionar o dinheiro recuperado para a construção de patrimônio. Não é apenas cortar por cortar. Não é viver uma vida miserável, limitada ou sofrida. Não é remover prazer da rotina. É fazer o dinheiro trabalhar para você em vez de escorrer pelos dedos. O corte inteligente não retira o que é importante. Ele remove o que é inútil. Ele transforma desperdício em progresso. Ele converte descuido em construção. E essa é a justificativa central. Riqueza nasce quando o dinheiro para de vazar. Nos primeiros dias, o impacto parece pequeno, mas quando você soma 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano de cortes inteligentes, percebe que recuperou centenas, às vezes milhares de reais. E esses valores, aplicados em dívidas, reserva de emergência ou investimentos, aceleram sua jornada de liberdade financeira com uma força que você nunca imaginou.
Agora que você recuperou dinheiro que nem sabia que perdia, está pronto para o próximo passo. Ativar novas fontes de renda, mesmo que tenha pouco tempo, pouco capital e nenhuma habilidade específica. O sistema das fontes paralelas, o caminho mais rápido para sair da pobreza. Durante toda a vida, ensinaram você a acreditar que só quem tem tempo sobrando, talentos extraordinários ou uma sorte quase mágica consegue gerar renda extra. Esse é um dos maiores enganos que mantém milhões de pessoas presas na pobreza. A verdade é que a falta de dinheiro não é o problema principal. O problema é depender exclusivamente de uma única fonte de renda. Essa dependência cria vulnerabilidade, medo, estagnação e faz você acreditar que não tem jeito. Mas existe, sim, um caminho mais rápido e totalmente acessível para construir liberdade financeira, criar fontes paralelas, mesmo pequenas, que funcionem como alavancas para sair do ciclo de sobrevivência. O ponto crítico aqui é entender que renda extra não começa com dinheiro, e sim com perspectiva. Quando você muda a forma de enxergar suas habilidades, seu tempo e seu ambiente, passará a visualizar oportunidades que sempre estiveram à sua frente, mas estavam invisíveis porque sua mente estava focada apenas em sobreviver. Além disso, criar uma fonte paralela não significa trabalhar dobrado ou se sobrecarregar. Significa usar inteligência prática, identificar demandas que já existem e atender problemas reais que as pessoas estão dispostas a pagar para resolver. A primeira rota dentro do sistema das fontes paralelas é a das microtarefas imediatas. Essas são atividades simples, rápidas, que não exigem habilidade técnica e podem gerar dinheiro em poucas horas ou dias. São tarefas que envolvem organização, pequenos serviços, apoio operacional ou ajuda pontual. Elas funcionam como o primeiro impulso financeiro que você precisa para sair da estagnação. A grande sacada das microtarefas é que elas não exigem que você se torne alguém novo ou aprenda algo complexo. Exigem apenas ação. E quando você age, mesmo com algo pequeno, você sai da paralisia e entra no movimento. E é esse movimento que começa a quebrar o ciclo da pobreza. A segunda rota é a dos serviços simples valorizados. E talvez esse seja o campo mais mal compreendido do mercado. Existem serviços que não exigem formação, não exigem experiência, não exigem equipamento caro e ainda assim são extremamente valorizados, porque resolvem dores reais. Pessoas pagam por entrega, agilidade, conveniência e soluções imediatas. Pequenos concertos, limpeza especializada, organização de espaços, suporte presencial, manutenção básica, tarefas que as pessoas não têm tempo ou vontade de fazer. O que transforma esses serviços em oportunidades é justamente o fato de que quase ninguém os enxerga como possibilidade de renda. Mas quando você oferece algo simples que resolve um problema imediato, você cria valor. E dinheiro segue quem cria valor. A terceira rota é a monetização das habilidades ocultas. Todos possuem talentos camuflados pelo cotidiano. Pode ser algo simples, como escrever bem, ensinar algo básico, montar planilhas, cozinhar, fazer artesanato, cuidar de pets, editar vídeos, desenhar, revisar textos, organizar eventos ou até conversar com pessoas de forma acolhedora. Habilidades que você usou durante toda a vida sem perceber que no mercado elas são recursos extremamente monetizáveis. O que impede muitas pessoas de prosperarem é a crença de que suas habilidades não são grandes o suficiente. Mas riqueza não vem de habilidades enormes. Ela vem da habilidade certa aplicada ao problema certo. E aqui está a chave do sistema. Você não precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo. Só precisa ativar sua primeira fonte paralela. A primeira fonte é o que muda tudo, porque ela cria uma nova realidade interna.
a percepção de que você pode gerar dinheiro além do salário. Essa é a verdadeira libertação. Quando você descobre que consegue ganhar por conta própria, ainda que pouco, sua mente muda de engrenagem. Você deixa de ser alguém que depende de uma renda fixa para sobreviver e se torna alguém capaz de produzir oportunidades. O valor financeiro inicial pode ser pequeno, mas o valor psicológico é gigantesco. É ele que abre caminho para novas habilidades, novos serviços, novas ideias e novas fontes de renda. A justificativa é simples e implacável. Ninguém escapa da pobreza com uma única fonte de renda. Uma única fonte te mantém vulnerável, limitado e sempre à beira do desespero. Fontes paralelas, mesmo pequenas, criam estabilidade, segurança e velocidade. Elas alimentam seus investimentos, aceleram pagamento de dívidas, fortalecem sua reserva de emergência e dão poder de decisão. E poder de decisão é o que separa quem sobrevive de quem constrói liberdade financeira. Agora que você aprendeu a ativar novas fontes de renda, vamos para o próximo passo, onde você descobrirá como transformar pequenos valores em crescimento real e consistente, mesmo que pareça impossível no começo. O mecanismo da multiplicação. Como fazer o pouco render muito? Durante toda a vida, fizeram você acreditar que investir com pouco dinheiro é perda de tempo. Criaram a ideia de que só quem já tem muito consegue multiplicar. Essa crença destrói sonhos antes mesmo que eles comecem. E é aqui que você precisa entender uma das verdades mais poderosas sobre riqueza. O que transforma vidas não é o valor investido, mas o hábito de investir. Uma pessoa que domina o mecanismo da multiplicação entende que dinheiro cresce em camadas, como um edifício que se constrói tijolo por tijolo, até que um dia ele se torna grande demais para ser ignorado. É esse processo silencioso, quase invisível, que você precisa ativar agora para sair do ciclo da pobreza. O primeiro ponto crucial é compreender que microinvestimentos são a base da construção de patrimônio para quem começa do zero. E microinvestimento não significa investir pouco por falta de escolha. Significa investir pouco porque é inteligente começar pequeno. Quando você investe valores simbólicos, R$ 15, R$ 20, R$ 50, você está treinando sua mente para se comportar como alguém que constrói. E esse comportamento muda tudo. Ao contrário do que te ensinaram, não existe investimento pequeno demais. O único investimento pequeno demais é aquele que nunca aconteceu. Você não está investindo apenas dinheiro, você está investindo identidade. E identidade cresce. O segundo ponto é compreender o poder dos juros compostos. Essa é a ferramenta mais poderosa disponível para qualquer pessoa que deseje liberdade financeira, independentemente do salário. Juros compostos são como plantar uma semente e deixar ela trabalhar por você todos os dias, mesmo enquanto dorme. É a matemática mais justa do mundo. Ela não privilegia quem tem muito, ela recompensa quem é constante. O segredo não é o quanto você coloca, mas o quanto você mantém. A cada aporte, por menor que seja, você constrói uma camada que será multiplicada. E essa multiplicação cria outra e outra e outra. No começo parece lento, quase inútil, mas é aí que mora o perigo. Muitos desistem antes da curva de aceleração, e é justamente depois dessa curva que a riqueza começa a ser visível. A terceira peça desse mecanismo é a constância semanal. Isso significa que, em vez de esperar sobrar dinheiro, o que quase nunca acontece, você cria o hábito de separar um valor mínimo toda semana sem falhar. Esse valor semanal ativa o cérebro na lógica da construção contínua. Ele tira você do padrão de sobrevivência e insere no padrão de acúmulo. E é esse acúmulo que, ao ser multiplicado pelos juros compostos, cria liberdade.
Não importa se você começa com R$ 5, R$ 10 ou 50. O que importa é que você começa. O hábito semanal corrige o maior erro financeiro das pessoas: a crença de que só grandes aportes fazem diferença. A verdade é o contrário. Pequenos aportes semanais superam grandes aportes esporádicos. E aqui entra algo ainda mais profundo. Quando você investe de forma constante, algo dentro de você muda. Você deixa de ser alguém que espera as coisas acontecerem e se torna alguém que constrói o próprio futuro. Esse simples gesto, repetido semana após semana, cria uma nova percepção de controle, disciplina e propósito. Seu cérebro começa a trabalhar em seu favor. Você passa a enxergar oportunidades, não obstáculos. Passa a valorizar tempo, não distrações. Passa a proteger seu dinheiro, não desperdiçá-lo. E essa mudança interna é o verdadeiro motor da multiplicação. O mecanismo da multiplicação funciona como uma escada silenciosa, onde cada degrau parece pequeno demais para fazer diferença, até que você olha para trás e percebe que subiu muito mais do que imaginava. É esse processo que tira pessoas comuns da pobreza todos os dias. Não existe mágica, atalhos ou segredos escondidos em livros milionários. Existe método, e método, quando repetido com consistência, elimina a necessidade de esperar sorte, herança ou milagre financeiro. A justificativa é simples: todas as grandes fortunas começaram com pequenas decisões repetidas. Essa é a lei que governa a verdadeira construção de riqueza. Não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto você consegue multiplicar. E quem muda o comportamento de multiplicação, muda o destino financeiro inteiro. Agora que você entendeu como fazer o pouco render muito, o próximo passo é aprender a criar um plano definitivo, capaz de transformar essa multiplicação em um caminho previsível para a liberdade financeira. É hora de montar o sistema que faz tudo isso funcionar em qualquer idade e qualquer realidade. O plano da liberdade financeira, transformando sua vida em um sistema que funciona. A maioria das pessoas não alcança liberdade financeira não porque falte capacidade, inteligência ou força de vontade, mas porque não possuem um sistema. Tentam economizar quando dá, investir quando sobra, pagar dívidas quando conseguem. Vivem apagando incêndios, reagindo ao caos e esperando que, milagrosamente, um dia tudo se organize sozinho. Só que liberdade financeira nunca nasce dessa dinâmica caótica. Liberdade é fruto de um mecanismo estruturado, repetido e ajustado ao longo do tempo. E quando esse sistema é instalado, a riqueza deixa de ser uma possibilidade distante e se transforma em uma consequência previsível. É isso que precisamos construir agora: o seu plano da liberdade financeira. O ponto de partida é compreender que não existe transformação financeira sem disciplina estruturada. E disciplina não significa esforço forçado, significa ordem. Quando você coloca ordem no seu dinheiro, sua mente finalmente entende que existe direção. E quando existe direção, existe progresso. Por isso, o sistema começa com uma lógica simples e poderosa: a divisão do seu dinheiro em porcentagens que representam prioridades. Essa divisão cria o que chamamos de gestão emocional do dinheiro, onde cada centavo recebe uma função definida. Não é mais você decidindo impulsivamente ao longo do mês. É um plano que decide por você. A primeira porcentagem é destinada à construção de patrimônio, mesmo que o valor seja pequeno. É isso que mantém sua mente na identidade de quem progride e não de quem apenas sobrevive. A segunda porcentagem é reservada para quitar dívidas ou evitar novas, criando o processo de limpeza financeira. A terceira porcentagem é voltada para necessidades reais, não desejos impulsivos.
E a quarta porcentagem é para pequenos prazeres estratégicos, porque ninguém mantém consistência vivendo em privação absoluta. O segredo não é cortar tudo, é dar propósito ao que você mantém. Depois dessa estrutura inicial, entramos no segundo pilar, metas progressivas. A maioria das pessoas desiste porque cria metas grandes demais, difíceis demais ou distantes demais. Metas progressivas funcionam como degraus claros, alcançáveis e acumulativos. Você define uma meta financeira para 30 dias, outra para 90 dias e outra para 12 meses. Cada meta é pequena o suficiente para ser conquistada e grande o suficiente para fazer diferença. E quando você conquista pequenas metas repetidas, sua mente começa a acreditar na própria capacidade. E quando sua mente acredita, seu comportamento se alinha e seus resultados multiplicam. O terceiro pilar do sistema é a revisão mensal obrigatória. Essa revisão não existe para apontar erros, mas para identificar padrões, melhorar estratégias e fortalecer decisões. Revisar é o que separa quem constrói riqueza de quem se perde ao longo do caminho. Toda mudança sustentável é criada por ajustes consistentes, não por transformações instantâneas. E à medida que você revisa seu plano mensalmente, você percebe que aquilo que parecia impossível começa a se tornar parte natural da sua vida. Esse sistema transforma a liberdade financeira em algo inevitável porque tira o peso emocional das decisões. Você não precisa mais se perguntar se pode gastar, se deve investir, se pode comprar algo ou se precisa segurar. O próprio sistema responde. Ele guia seus passos, reduz suas dúvidas e cria uma rotina de construção que funciona mesmo nos dias difíceis. A disciplina deixa de ser um esforço mental e se torna uma estrutura automática, quase natural. E aqui está a chave que poucos entendem. Riqueza não é um evento, é um método. Pessoas que alcançam liberdade financeira não tiveram um golpe de sorte, uma oportunidade extraordinária ou um momento mágico. Elas criaram um sistema e permitiram que esse sistema funcionasse. Elas seguiram passos claros, ajustaram ao longo do caminho, mantiveram consistência e deixaram o tempo fazer a parte dele. Não existe resultado sem processo, e não existe liberdade sem estrutura. Esse é o plano da liberdade financeira, um conjunto de decisões que se repetem até se tornarem identidade. Quando você instala esse sistema, você não depende mais de motivação, força de vontade ou otimismo. Você depende apenas da rotina que você construiu. E essa rotina, quando alimentada com disciplina, inevitavelmente leva ao crescimento financeiro. Agora que você já possui um sistema funcional, chegou a hora do capítulo final. Transformar tudo isso em ação imediata através de um compromisso que vai provar, na prática, que você é capaz de mudar sua vida a partir de hoje. Conclusão. Transformadora. O compromisso de 7 dias, que muda sua identidade financeira. Chegou o momento que separa quem apenas assiste conteúdo sobre dinheiro de quem realmente muda de vida. Durante anos, talvez décadas, você acumulou informações, recebeu conselhos, ouviu promessas e até tentou aplicar algumas estratégias. Mas nada realmente se sustentou. E não porque você não tenha capacidade, não porque você seja lento, azarado ou esteja atrasado demais. A razão é muito mais simples e profunda. Você nunca assumiu um compromisso consistente consigo mesmo. O conhecimento estava disponível, mas sua identidade financeira continuava presa ao mesmo padrão de sobrevivência. E sem transformação interna, nenhuma técnica externa funciona. É aqui que o ciclo precisa ser quebrado. Você já entendeu os mecanismos, já reconheceu os sabotadores invisíveis, já visualizou o poder do comportamento, das fontes de renda paralelas, do controle financeiro e da multiplicação. Agora, a questão é, você vai continuar sendo alguém que sabe o caminho, mas não age?
Ou vai se tornar alguém que executa diariamente pequenas decisões que constroem liberdade? Para responder essa pergunta de forma definitiva, existe apenas um teste, um filtro, uma prova concreta: o protocolo de 7 dias. Esse protocolo é simples, direto, brutalmente eficaz, porque elimina desculpas, remove abstrações e coloca você em movimento real. Durante 7 dias consecutivos, você vai aplicar tudo o que aprendeu. Não de forma perfeita, mas de forma prática, porque é a prática, e somente ela, que rompe anos de estagnação. O primeiro dia é dedicado à clareza, revisar seu mapa financeiro, identificar onde está vazando dinheiro, reconhecer suas crenças e perceber com sinceridade o que realmente te manteve preso. Esse passo é doloroso, mas libertador, porque destrói a ilusão de que seus resultados são aleatórios. O segundo dia é o reset. Reorganizar gastos, ajustar prioridades, definir porcentagens, criar o quadro de controle que guiará sua nova vida. Você instala o sistema que estava faltando. Sem sistema, tudo desmorona. Com sistema, tudo avança. O terceiro dia é a ação. Ativar sua primeira fonte paralela, mesmo que seja algo pequeno, simples, quase simbólico. Mas é exatamente esse símbolo que rompe a lógica da dependência. Quando você faz dinheiro com as próprias mãos, ainda que pouco, sua mente muda de nível. O quarto dia é multiplicação, separar um valor mínimo para investir. Não importa quanto, o que importa é provar a si mesmo que você agora é alguém que planta. Grandes árvores começam como sementes invisíveis. O quinto dia é o corte inteligente. Eliminar ao menos um vazamento financeiro real, algo que você sabe que te sabota, mas nunca teve coragem de eliminar. Nesse momento você deixa de ser vítima dos próprios impulsos e assume o controle. O sexto dia é disciplina. Revisar o que funcionou, corrigir erros, reforçar decisões. A revisão é o que transforma ações isoladas em hábitos permanentes. O sétimo dia é identidade, escrever a nova versão de si mesmo. Não como um exercício motivacional, mas como uma declaração de quem você decidiu ser daqui para frente. Alguém disciplinado, consciente, consistente, que constrói liberdade financeira e nunca mais aceita sobreviver quando pode prosperar. Ao final desses 7 dias, algo muito maior terá acontecido dentro de você. Não é o dinheiro acumulado em uma semana que vai transformar sua vida, mas sim a identidade que você terá começado a construir. Porque liberdade financeira não começa quando o dinheiro chega. Liberdade começa quando a sua mente decide não ser mais escrava da própria história. E agora o momento é seu. Não é sobre mim, não é sobre teorias, é sobre você escolher parar de assistir a sua vida, passar em repetição e finalmente apertar o botão que muda o destino. Se você está comprometido com essa transformação, escreva nos comentários: eu começo hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa romper esse ciclo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo o mapa que vai te tirar da pobreza e te colocar no caminho da liberdade financeira. E, acima de tudo, inicie o desafio dos 7 dias agora. Porque motivação muda o dia, mas consistência muda a vida.